Santo dia de sábado, 1º de setembro de 1984. O juízo final. Qual é o sentido profundo do juízo final? Por aí nós poderemos melhor compreender como é que devemos o representar aos nossos olhos. Julgados, todos os homens já estarão nessa ocasião, exceto um grupo pequeno, provavelmente, de homens, um grupo de homens especialmente amado por Nossa Senhora, o grupo daqueles que no fim do mundo terão sofrido tanto e tanto e tanto que Deus os dispensará de morrer. De maneira que esses homens assistirão eles o fim de todas as coisas e o recomeço de todas as coisas. E terão diante de si os espetáculos mais empolgantes de toda a história. Nós podemos imaginar os espetáculos históricos mais impressionantes, mais extraordinários, tais conquistadores que penetraram em tais capitais e que venceram, tais guerreiros que ganharam tais batalhas, tais doutores que foram aclamados pelo povo. Não hoje, certamente, em que não são os doutores, mas são as estrelas do cinema, são os mágicos da televisão que obtêm o apoio, o aplauso público, mas outrora não era assim, e quando alguém brilhava num ensinamento universitário ou em alguma prova de cultura, as pessoas entusiasmadas estendiam tapetes sobre a rua para a pessoa passar a cavalo em cima dos tapetes. Então, tais ou tais formas de glória ou aquelas outras formas de glória, que glória verdadeira, estou falando de glória verdadeira, se possam ter presenciadas, nada será comparável à cena que verão aqueles que no fim do mundo, por terem sido muito fiéis contra circunstâncias terríveis, ainda estarão vivos e não conhecerão a morte. Senhores, que o Cordeiro de Deus quis morrer e morreu. Lembre-se que Nossa Senhora recebeu de Deus a permissão de não morrer, mas ela quis passar pela morte. Teve, se a expressão fosse correta, se diria, uma morte ligeiríssima. A Igreja, com sua linguagem incomparável, não fala da morte de Nossa Senhora, fala da dormição da bem-aventurada Virgem Maria. Ela apenas, a morte dela, se pudesse dizer isto, foi uma morte tão leve que foi como um pequeno sono, mas ela morreu. Também esses que viverem no fim do mundo e forem fiéis no fim do mundo, esses não morrerão e esses assistirão à cena mais empolgante da história. A comparar somente e a equiparar as cenas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significam essas cenas? Para nós compreendermos, convém nós vermos bem o conteúdo delas, o significado doutrinário delas. Todos os homens, exceto esse punhadinho final de eleitos, todos os homens já terão sido julgados. E esses homens mesmo, que não passaram por um juízo particular, entretanto, estão, no momento que o mundo estiver acabado, estão confirmados em graça e não poderão mais pecar. Então, todos os homens que em todas as épocas da história viveram, todos esses homens já têm seus destinos feitos. Para que então o juízo final? Por que o que vai se dar nesta ocasião? Vai se dar a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos tem um sentido especial. O homem morre, o seu corpo, ele sofre com a morte, seu corpo padece a desagregação cadavérica e se decompõe. Mas o seu corpo não sofreu ainda todos os castigos que ele mereceu pelo pecado. Ou seu corpo não recebeu ainda todos os gáudios e todas as alegrias que ele receberá pelo ato de virtude. E então vai ser necessário que todos os homens ressuscitem e que o corpo que foi o companheiro do homem, que foi o instrumento do homem para pecar ou para praticar o ato de virtude, o corpo se associe ao destino eterno do homem. E para o homem virtuoso que morreu na paz de Deus, que o corpo vá para o céu gozar da felicidade. Para o homem que foi réprobo e que está no inferno, vai o corpo para o inferno sofrer como ele. O corpo da alma impura. O corpo da alma impura gozou o prazer infame da impureza. O corpo do homem mentiroso
A sua língua lhe serviu de instrumento para o pecado da mentira, para o pecado da calúnia. Seus olhos serviram para dardejar de ódio, ou para mentir e lisonjear, ou para ver coisas impuras. Esses olhos, essa língua, esse corpo, esses ouvidos que se deleitaram em ouvir doutrinas falsas, que se deleitaram em ouvir músicas lascivas, que se deleitaram em ouvir imoderados elogios de si próprio. Esses ouvidos é preciso que queimem. Não haverá parcela nenhuma do corpo humano, para os bem-aventurados que estiverem no céu, que não estará inundada de felicidade e de bem-estar. Não haverá parcela nenhuma do corpo do réprobo que não estará inundado de dor. Os senhores podem imaginar o que seria um homem no interior do qual se acendesse, por detrás do nariz, da garganta e dessa parte de trás, bem no centro, se acendesse um fogo tremendo, de maneira que pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, por toda parte, ele começasse a deitar fumaça, fogo, chamas horríveis saíssem, não o queimasse, não destruísse a sua carne, mas a fizessem sofrer mil e mil dores constantemente. Só isto faria uma pessoa ficar louca. Não é isto, é com o corpo inteiro. Chama eternamente, torrando e torrando. E eternamente aquilo está intacto, não se consome e não há o que destruir inteiramente. Bem, então o corpo tem que ser premiado, o corpo tem que ser castigado. Mas há mais. É que esses pecados os homens cometeram, alguns, foi bem dito aqui há pouco, pecados ocultos que os outros homens não sabiam. Outros cometeram pecados escandalosos que todo mundo soube e levaram muita gente para o inferno por causa disso. Outros, enfim, cometeram pecados em circunstâncias correntes. Esses pecados todos, como também e principalmente os atos de virtude, que foram praticados às vezes as ocultas. Quanto ato de abnegação que ninguém conheceu, mas que os anjos do céu cantaram. Quanto ato de fidelidade, quanto ato de heroísmo, quanto ato de bondade que os homens viram, mas que eles não apreciaram, mas que os anjos do céu olhavam a Nossa Senhora e diziam: Mãe Nossa, recompensai-o ainda mais. Quanto juízo errado os homens fazem uns sobre os outros. Quanta amizade imerecida, quanta indiferença imerecida, quanto ódio imerecido. Qual é o total de desacertos de uns diante dos outros? É preciso que haja um ato pelo qual, na presença de Deus ofendido ou de Deus glorificado, na presença de todos os outros homens, pública e oficialmente se proclame a história do mundo. E passem todos os atos de virtude, como passarão todos os pecados também, e na aclamação dos anjos e dos bem-aventurados, de cada um, da mais modesta das pessoas, serão proclamados os méritos. Dos maiores pecadores ou dos mais modestos serão enxovalhados os defeitos. Será feita a justiça de todos diante de todos. Sobretudo, diante da presença cheia de delícias, mas terrível. Coisa mais terrível ainda. Poderia parecer que não é, mas o que querem os senhores? O homem abandonado pela sua própria mãe está nos maiores dos abandonos que se possa imaginar. Nossa Senhora olhará para uns gelidamente, ou pior, com indignação. O olhar indignado de Maria. Como se pode conceber isto? O olhar indignado de Maria voltando-se para alguém. Ofendeste meu filho. Eu recuso. No meu coração não há espaço para você. Ouve, mas você o recusou. E meu coração se abriu para outros. O lugar que te era destinado foi dado a outros. Vá! É preciso que esse juízo se faça, para que a justiça seja completa. E por isso mesmo, para que se revele aos olhos de todos o valor de todos os méritos e abominação de todos os pecados, por isso mesmo será necessário que todos os atos, tudo que se passar relativamente ao fim do mundo, seja revestido da mais esplendorosa solenidade.
Por quê? Porque a solenidade realça tudo. E a solenidade na alegria leva a alegria ao seu apogeu. A solenidade na severidade esmaga e tritura ainda mais quem deve ser triturado. De maneira que os senhores não se espantem diante do grandioso das cenas que a fé nos faz entrever, admitida por doutores, por santos, como hipóteses ou certas ou prováveis, e que nos dão uma ideia do fim do mundo. Eu me lembro que tive uma ideia disso, lendo uma ocasião em que eu estava, não sei se era num trem, não sei mais onde era, eu estava num lugar onde a única coisa que me caía nas mãos era uma revista que eu sempre achei mortalmente cacete. É uma revista chamada Geographic Magazine. Há muita gente que gosta de ver. Bom, me caiu aquilo na mão, não tinha outra coisa para ler, li aquilo. E li a história de uma expedição que foi para o Polo Antártico e que esteve em lugares que, segundo tudo leva a crer, nunca nenhum homem tinha estado. Eles desceram e encontraram a solidão da natureza, tudo gelado, tudo na aparência morto, sem vida nenhuma, branco, branco, branco. Mas o branco é uma cor que é admirável em certas circunstâncias e é terrível em outras. O branco do hospital, por exemplo, o branco da sala de operações é desolador, terrível, horroroso. O branco de um colar de pérolas, que maravilha. O branco da neve, que coisa admirável. Mas os senhores já imaginaram uma superfície para a qual se olha e só tem neve, 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 a perder de vista a neve. Ninguém está vivo. De repente, olham para o chão e veem aquela camada de neve transparente, de gelo transparente, e percebem que era uma superfície do Oceano Ártico, que estava, Antártico, que estava gelada, mas era mar congelado, e que se podia, através do mar, ver alguma coisa. E perceberam cardumes róseos enormes de camarões que circulavam por debaixo daquele mar. Tiveram uma alegria vendo os camarões, porque compreenderam que era possível abrir um alçapão naquele gelo e pôr uma rede e pescar os camarões para comer, se a comida do submarino em que eles viajavam não fosse mais suficiente. Então, eles sozinhos naquele lugar, onde homem nenhum tinha pisado, eu tive a impressão que eles deveriam se sentir como que andando na mão de Deus. Aquilo estava intacto, como quando Deus criou. Nenhum homem tinha pecado ali, nenhum homem tinha praticado um ato de virtude ali. Sobre aquilo o Pai dava apenas olhar e a providência de Deus. O silêncio, a solidão, algo de que a vida humana se retirou, a vida animal se retirou também, e nada mais está vivo. Isto deve dar ao homem uma impressão tremenda. Ora, é esta impressão que nós vamos ter mais ou menos no dia em que nós ressuscitarmos. Por quê? Porque quando os últimos homens que restarem, e que serão homens bons, quando esses homens tiverem bebido a última gota de fel da taça desmedidamente grande que eles terão que beber, quando o último ato da história dos homens tiver terminado, há um quadro famoso que representa o fim do mundo, minutos antes de começar o fim do mundo. A terra desolada, um grupo pequeno de homens rezando em torno de um padre que está celebrando a missa. No céu, Deus, Nossa Senhora, os anjos e os santos, os bem-aventurados que desta terra já se salvaram estão lá, todos esperam a missa acabar. Quando a missa acaba, começa o fim do mundo. Eu acho a concepção magnífica. A missa é a renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. Assim, é esplendoroso, é magnífico que a missa traga, que a providência espere a missa terminar, para que depois da última missa celebrada, a história do mundo seja declarada encerrada. Terminou, acabaram as missas. No mundo não haverá mais missa. A história do mundo está parada.
Os homens olham, não percebem que algo vai se passar, não sabem o que dizer, ventos estranhos sopram sobre a terra. Em determinado momento eles percebem que a natureza toda está desestabilizada, está desengonçada, que uma enorme modificação se prepara em torno deles, e de repente eles sentem pelo ar que é uma coisa diferente que está se passando. Não é apenas uma tempestade que vem, não é apenas um terremoto, não é nada. É algo que é mais subtil, mais imponderável do que tudo isso. Eles sentem que presenças magníficas, luminosas, impalpáveis, percorrem como luzes misteriosas esse mundo onde o sol terá ficado meio escuro, onde a lua já não se faz mais ver, onde as luzes do céu estão todas desbotadas. Magníficos luores atravessam de cá, de lá, de acolá. E eles percebem que pedaços, os mais estranhos das coisas, se destacam. Um pedaço de árvore, mais adiante é um capim, mais adiante é de um bicho que ainda vive e que a asa se destaca. Mais adiante eles percebem que é de um pedaço de madeira que está no chão, um resto de um caixote que está lá, uma certa matéria sai também. E assim há um prodigioso trabalho em torno deles, de seleção, por onde uma força misteriosa vai arrancando pedaços de cá, de lá e de acolá, e reunindo, e reunindo, e reunindo. Segundo me disseram que São Tomás diz, são os anjos que percorrem a terra. Os anjos da guarda de cada homem vão procurar os fragmentos do corpo do homem. Pelo movimento da natureza, se transformaram em bico de galinha, em asa de borboleta, em tábua velha, em pedra, em rochedo ou em gota do mar, que vão sendo reunidos. E aos poucos esses corpos vão tomando jeito. Dentro das sepulturas, fora das sepulturas, provavelmente dentro das sepulturas, imagino eu, porque o principal dos restos do homem está dentro da sepultura. Então as coisas vão se reunindo lá. As sepulturas tornam-se como imensos aspiradores, para onde nós vemos confluir aquilo outro, e esses anjos luminosos que passam numa direção e noutra direção vão acumulando os corpos que ainda são meros bonecos. Em certo momento, uma voz se faz ouvir. Dentro do silêncio geral, universal, uma voz se faz ouvir. E essa voz é comparada a um toque de trombeta admirável e potentíssimo, de uma potência que não se pode imaginar. Segundo uns, é a voz de um arcanjo que percorre a terra inteira e dá ordem: ressuscitai! Segundo outros, o fato é infinitamente mais majestoso. É a voz do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E com suas doçuras inefáveis e suas severidades infinitas, reboa por toda parte e diz: ressuscitai! As almas que estão no céu voam para os corpos e os corpos rompem a sepultura e se levantam. Ali estão os homens prontos para serem julgados. Alguns são os corpos dos precípitos, já todos atormentados, desfigurados, horrendos, nojentos, aparentando ter as disformidades conexas com os pecados que os levaram para o inferno. Os outros, esplendorosos, normais. Com que idade ressuscitarão? Os velhos morrerão, ressuscitarão velhos? Os moços ressuscitarão moços? Que pergunta tola! Todos ressuscitarão com a mesma idade. Essa idade se chama eternidade. Não há mais idade. São eternos. São eternos. Todos os homens estarão na sua idade perfeita. Nessa idade perfeita resplandecerão aqueles que foram salvos. Falta apenas o momento em que o juiz divino virá para julgar. Estão todos os homens lá. Eu imagino que ninguém fale. Para dizer o quê? Basta um olhar ao outro
que está tudo dito. Um olha o outro e diz, salvei-me, mas não diz. O outro está vendo que ele está salvo. Olha um terceiro, está vendo que ele está perdido. A única coisa que interessa, o jornal falado cessou. Entraram na eternidade. A única coisa que interessa é saber em que estado estão. Os senhores podem imaginar, se entre o momento da ressurreição e a vinda de Deus houver algum instante, as pessoas se olhando e dizendo, aquele que eu imaginava tão bom, olha onde ele está. Aquele que eu imaginava, pelo qual eu tinha tal desinteresse, como ele está mais perfeito do que eu. Aquele a quem eu superava tanto, como eu sou pequeno para aquele. Ah, e aquele lá, mas meu Deus, que coisa extraordinária, como ele está maravilhoso. Quando falava dele, dizia que ele era uma besta quadrada. Ele está mais alto do que Deus no céu. E vê e contempla Deus eternamente e sabe de Deus infinitamente mais do que eu. Ora, a única coisa que importa é saber de Deus e amar a Deus. Sobre aquele incide uma luz especial. E é dos prediletíssimos. Há alguma coisa nele que brilha de um modo incomparável. O que é? Ah, estou percebendo. Ele foi devotíssimo de Nossa Senhora. Ele trabalhou para, por todas as formas e todas as partes, difundir a devoção a Maria. Maria o tomou para o seu amor particular. E como ela é a medianeira, como quem está mais perto dela está mais perto de Deus, e não há outro jeito de chegar perto de Deus a não ser estar bem perto dela, o que acontece é que aquele que tanto a amou está a uma proximidade indescritível de Deus. Em certo momento, por exemplo, no entretanto, aquelas almas aqueles corpos, aquela gente que está andando de um lado para o outro, nós podemos imaginar que essa gente começa a se pôr em ordem. Segundo que ordem? Os céus vão ficando cada vez mais esplendorosos, cada vez mais iluminados. Dos céus começam a baixar cânticos. Por assim dizer, a abóbada celeste, tão azul, começa a apresentar fissuras que eu imagino em ogiva e luzes que passam. É o sinal da hora que Deus escolheu para ele mesmo chegar. Baixa o Filho de Deus. Então, São Tomás de Aquino põe um problema interessantíssimo para os homens de hoje que não conhecem a importância do cerimonial e que pensam que todo cerimonial é uma manifestação de frivolidade de espírito. Pensam isso imbecilmente, tontamente, que todo cerimonial é uma manifestação de frivolidade de espírito. São Tomás de Aquino analisa o problema. A diferença, a distância que há entre o céu e a terra é enorme. Vem o nosso rei nos julgar. O que é que convém? Que os homens vão ao encontro dele, para ele descer acompanhado com os seus anjos, acompanhado de sua Mãe Santíssima. Ou, pelo contrário, convém que o esperemos aqui, reverentes, entusiasmados, transidos de devoção, mas ao mesmo tempo imobilizados pelo respeito. Deus descerá a nós, ou nós subiremos até ele. São Tomás resolve o caso lindissimamente. Enquanto Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estará baixando, os homens subirão até ele. O cortejo enorme dos justos, segundo a virtude que praticaram, começam a se levantar. Todos os justos se levantam, enquanto no chão se contorcem, se bradam e retorcem os condenados. O encontro entre os justos e Deus deve ser uma coisa inenarrável. Os que ressuscitaram e os que tiveram a glória de não morrer. Não sei porquê, imagino que esses homens que viverão no fim do mundo, que esses homens serão dos mais devotos, ou talvez os mais devotos que Nossa Senhora tenha tido ao longo de toda a história. Tirando talvez São João Evangelista, a quem Nosso Senhor deu
Nossa Senhora como mãe, que Nosso Senhor instituiu como filho de Nossa Senhora. Bem, e que, portanto, esses homens do fim do mundo, eu imagino que sejam santos tais, que eles sejam para os homens do reino de Maria, como São Luís de Grignon-Montfort diz, dos homens do reino de Maria, para os que vieram antes. Eles são em santidade. Para os que entrarem no reino de Maria, eles são como carvalhos, cedros do Líbano, são em comparação com graminhas. Tão santos devem ser esses homens do fim do mundo. Elias terá morrido, Enoque terá morrido, todos São João Evangelista terá morrido, todos terão morrido. Esses ainda estarão vivos. Se poderia imaginar que eles estejam no centro do cortejo. Foram os que sofreram e beberam as últimas gotas de fel da história. Choraram as últimas lágrimas que olhos humanos eram chamados a chorar. Eram os últimos gemidos que de peitos humanos se deveriam ebolar. Nós não podemos imaginar, eu ao menos não posso, qual seria a cerimônia deste encontro no céu. Como Nosso Senhor olharia para cada um, como eles veriam Nosso Senhor. Porque terminada a história do mundo, está terminada a história da salvação dos homens. Todos aqueles que salvaram, se salvaram. Os tronos que os demônios deixaram vazios no céu estão preenchidos. A obra de Deus está perfeita e o que Deus tinha em vista quando Ele criou está realizado. Daí por diante, Deus contemplará em paz a sua obra, com aquela grandeza e aquela majestade com que a Bíblia nos diz, no Gênesis, que terminada a criação da terra, Deus no sétimo dia descansou. E também Ele olhará, por assim dizer, o grande repouso dele, que por assim dizer começará. Que provas de amor, que manifestações, que sorrisos de Nossa Senhora, que bênçãos de Nossa Senhora. Para falar apenas dela e de Nosso Senhor Jesus Cristo, é certo que no corpo humano e divino de Nosso Senhor Jesus Cristo, na natureza, na pessoa, quero dizer, humana e divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo vai resplandecer em tudo aquilo em que ele foi chagado. Ora, um dos profetas do Antigo Testamento, não me lembro qual, diz dele, geme de um gemido profético que prenuncia o gemido dele. Do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, nada há que esteja são. Quer dizer, machucaram-no inteiro. E assim também ele resplandecerá inteiro, com o resplendor próprio dos mártires, daqueles que sofreram e sofreram tudo. Esse vai ser o resplendor dele. Mas não basta uma pessoa para ser premiada sofrer muito. É preciso ter sofrido com uma grande generosidade de alma. E ninguém jamais foi nem será generoso como ele foi. Então, nós temos a generosidade infinita dele resplandecendo como não se pode imaginar. E Nossa Senhora? Como vai ser Nossa Senhora? Nossa Senhora não se tocou nela. Ela não é mártir. Ela é a rainha dos mártires. Mas mártir ela não é. Por quê? Porque Nosso Senhor quis provar seu amor para com ela desta forma. Ele sofreu tudo. Mas a mãe dele não permitiu que se tocasse. Mas então, como ela era a rainha dos mártires, ela sofreu na sua alma dores indizíveis. E numa alma como ela, essas dores doem muito mais do que as dores do corpo. É certo que nós veremos no esplendor da pessoa dela dores de alma que ela sofreu por nós, que são verdadeiramente inenarráveis. Nós veremos talvez o seu sapiencial e imaculado coração transparente através do seu peito virginal e materno, pulsando e pulsando e pulsando. Pulsações que lembram as pulsações de dor no alto do Calvário. Também as pulsações de alegria na Páscoa da Ressurreição. Cânticos, que pensar desses cânticos? Maravilhosos. Deus desce à terra, há uns homens misteriosos que vão ser os correinantes. Me falava há pouco a respeito deles o nosso João, que andou lendo São Tomás a esse respeito recentemente. Ele dizia que uns homens
que São Tomás de Aquino chama, não vão ser correnantes, vão ser co-juízes, homens leis, cuja presença lembrava a lei e servia de lei para os outros. Esses homens, eles estarão sentados em tronos de um e de outro lado do trono de nosso Senhor Jesus Cristo, para julgarem também. Há um silêncio enorme. Até os cânticos cessam. E nosso Senhor Jesus Cristo, depois de passadas em revista as virtudes e também os defeitos de todos, ele conclui como juiz onipotente, onisciente e desejoso de aplicar o seu decreto por eterno. Manda vir para a sua direita os justos a quem ele amou, e aos ímpios ele manda para o inferno. Os anjos conduzem os justos para junto dele. Organiza-se o cortejo para subir para o céu. E ao mesmo tempo os demônios saem e se jogam inteiramente para o inferno, e os anjos bons vão beijando o cortejo dos malditos, para que nenhum escape. E assim eles vão à perseguição que ela queria armar para ele. E ali está todo o tal fato, e ali todo o fato. Ali foi o lugar da praia onde a baleia portou e ejetou Jonas, que saiu de lá de dentro cambaleando. Ali está aquilo, aquilo outro, e sobretudo acentuará. Ali nosso Senhor sobe, e o que é que acontece com a terra? Como os homens do céu, como é que do céu os homens, os anjos, o próprio Deus vão considerar a terra? A terra vai ser vista por eles como um lugar de peregrinação. Os senhores imaginem que nós pudéssemos ver, por exemplo, do alto de um avião, tivéssemos um perito em história das cruzadas, em história sagrada, nós estivéssemos sobrevoando a Terra Santa. E um perito em história sagrada, história das cruzadas, nos dissesse: está vendo? Ali é o Monte Carmelo. Ali Elias recebeu a profecia de que haveria Nossa Senhora, a nuvenzinha que se tornou imensa e que fez chover água regeneradora, previa Nossa Senhora, da qual nasceria o manancial de graças, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está mais adiante o lugar onde ele mandou matar 400 sacerdotes de Baal. Mais além estava o palácio do rei e da rainha Jezabel, que o afugentou de tal maneira que ele foi correndo para longe do deserto, porque ele se sentia completamente perdido diante da perseguição que ela queria armar para ele. E ali está todo o tal fato, e ali todo o fato. Ali foi o lugar da praia onde a baleia portou e ejetou Jonas, que saiu de lá de dentro cambaleando. Ali está aquilo, aquilo outro, e sobretudo acentuará. Ali nosso Senhor disse tal coisa no Evangelho. Ali mais adiante ele fez tal coisa. Ali mais adiante está tal cura, esteve tal cura. Ele curou alguém assim ali. Ali neste lugar foi o pretório de Pilatos, foi o lugar do ecce homo. Mais adiante ele levou tais e tais pancadas. Mais adiante ele caiu. Depois caiu pela segunda, e depois pela terceira vez. O lugar exato onde ele foi crucificado está ali. Esses lugares começam a brilhar aos nossos olhos. Anjos cantam sinfonias e visitam constantemente esses lugares, ao mesmo tempo que não perdem de um momento de vista a visão beatífica de Deus, de nosso Senhor, da Santíssima Trindade, que ele vê, que cada anjo e cada alma salva vê continuamente. A terra, mais adiante, dizem eles, ali Godofredo de Bouillon teve uma grande provação. Chegou até a se pôr de joelho, chorar e rezar. Mas ele pegou da espada e foi para frente. Tanto o itinerário dele, veja, está lá. E ali é o ponto da muralha de Jerusalém por onde ele entrou. Ali, tal outro cruzado praticou tal ação. E mais adiante, tal outro cruzado, e tal outro cruzado. Assim virá toda a história das cruzadas. Naquele ponto, aperte a vista, você chegará a ver o Egito e verá onde foi a prisão de São Luís. Daqui a poucos minutos estaremos voando sobre Tunis. E ali você poderá ver onde é que São Luís morreu. Deitado no chão, em sinal de humildade,
com tifo, sofrendo e se recriminando a si mesmo, porque talvez ele fosse culpado da cruzada não ter bom resultado. Mas os anjos não pensavam como ele. Foi só ele morrer que veio uma míriade de anjos e colheu para levar a sua alma para o céu. Como nós gostaríamos de ver tudo isto. Mais adiante, eles diriam: atravesse o espaço marítimo que os filhos espanhóis chamavam de charco. Para nós agora é um charco. No momento passamos, vamos percorrendo. Ali foi a sede da Venezuela, ali uma das sedes da Venezuela. Mais adiante foi de Maracaibo, e mais adiante tem Bogotá, e tem Medellín, e olhe mais aqui, e olhe mais lá, etc, etc. Vai descendo. Aqui foi o auditório de São Miguel. Não é verdade que nessa ocasião todos nós gostaríamos de estar juntos para revermos o lugar onde foi o auditório de São Miguel? Como isto é verdade, a ideia me arrepia até o horror. Mas se algum dos que estiver aqui for para o inferno, já imaginou o ódio ao saber que agora todos que se salvaram estão no auditório de São Miguel? Ele está no inferno, num lugar ao mesmo tempo escuro, a tal ponto que ele tem uma saudade de matar, de ver um pouco de luz, mas ao mesmo tempo tão claro que os seus olhos estão o tempo inteiro agredidos por uma luz eterna que o deixa louco. Eu podia estar lá, não estive porque fiz tal coisa, porque comecei a pecar assim, e começa redemoinho das recordações que o dilaceram. Que coisa horrorosa, pode acontecer. Os senhores conhecem esse fato da vida de São João Bosco? Eu contei outro dia. Ele estava pregando retiro para os banqueiros de Turim. Eram 20 ou 30 banqueiros. E ele disse que no ano que viria, ele pregaria de novo para aqueles banqueiros, mas que um estaria morto. Quando se reuniram, faltava um, tinha morrido. Quer dizer, pela impressão que me ficou, esse um foi para o inferno. Como é isso? Bem, um incêndio purificador percorrerá toda a terra. Os senhores pensam que a história do inferno está pronta, caiu na eternidade. Não. Há para o inferno mais uma coisa tremenda. Os anjos vão dar ordem a todas as substâncias impuras, fétidas, desagradáveis que restam na terra, para jogar dentro do inferno, para atormentar ainda mais os homens. Quer dizer, é o lata de lixo da história, vira lata de lixo do mundo. Vai tudo lá para dentro. Se tampa aquela porta para todo sempre. Acabou. O incêndio lavra por toda a terra e consome, segundo alguns teólogos, tudo quanto está vivo. Pelo contrário, outros teólogos admitem que pelo menos a natureza vegetal continua. É uma coisa discutível. Eu tenho uma certa simpatia pela ideia de que a natureza vegetal continue. Me parece mais razoável. Mas é uma impressão pessoal. Não há uma doutrina definida pela Igreja a respeito desse assunto. Bem, só isto acontecerá com os homens? A doutrina católica nos ensina aquilo que a ciência nos diz também. O corpo do homem tem que ocupar um lugar. Por exemplo, os senhores estão aí e eu estou aqui. Nossos corpos estão ocupando lugares. Não há corpo, não há matéria que viva fora de um lugar. Tem que haver lugar. E o corpo do homem tem que estar inundado de bem-estar. Ele que foi instrumento da virtude, como a alma está inundada de alegria também. Alegria a alma tem vendo a Deus. Como é que o corpo do homem vai ter alegria? Há uma parte do céu que é chamada céu empíreo, onde estão todos os homens, de maneira que é uma coisa imensa, e que todos que se salvaram têm os corpos num bem-estar e numa alegria extraordinária, numa natureza fabulosa. E há revelações que nos apresentam o céu empíreo como formado por cidades lindas, todas de pedras preciosas, palácios, lugares maravilhosos, um ar magnífico, tudo capaz de inundar o homem de gáudio.
Tudo isso está presente no céu empíreo. E conforme o que o homem vai vendo em Deus, o céu empíreo vai fazendo um comentário para o corpo. Ainda, Cornélio Alápide levanta um problema. Diz: se os homens, se todos os seres vivos devem se conhecer no céu, como é que os anjos conseguirão falar com os homens? E ele diz que os homens não veem os anjos, porque os anjos são espíritos, mas que os espíritos tomam formas de luzes, tomam formas de figuras etéreas, de nuvens, etc., para dizer certas coisas aos homens. Eles aparecem como se, de modo a falar com os nossos sentidos. Então São Tomás mesmo pergunta: mas isso não é uma mentira? Se o homem sabe que aquele é um anjo e não é uma nuvem, aparece como nuvem, como é que o homem vai fazer? O anjo não está mentindo para o homem? Ele diz: não. Essas coisas estão para o anjo como o aparelho com que o homem toca está para quem ouve. O homem toca uma música num violino, ele não está dizendo nada, mas está exprimindo o inefável de sua alma. Quem ouve sabe que aquilo é uma música. Os anjos produzirão sons, produzirão cores, produzirão coisas com a matéria, de maneira que a gente sabe que é tal anjo, tal anjo, tal anjo. E a gente conversa com os anjos nesse lugar iluminado de glória. É o termo final, meus caros. É o termo final porque acabou a narração. Todas as delícias celestes foram contadas. Nós não falamos dos horrores do inferno. Seria preciso quase uma outra reunião para falar dele. Tão tremendos eles estão. E fugit irreparabile tempo. De maneira tal que acabou e chegou a hora do fatinho. O senhor por acaso se lembraria de qual foi a época, qual foi a ocasião, ou então quais as reações que o senhor teve quando o senhor se pôs diante do problema da eternidade, do problema do juízo final, do problema dos novíssimos do homem? Sérgio, eu com essa precisão não sei lhe responder. Eu sei dizer uma outra coisa. Qual é a época que eu me lembro de mim pensando sobre isso? Quando me lembro de mim pensando sobre isso, eu me lembro que eu já tinha ouvido falar isto e não sabia, mas tinha noções, como tem uma criancinha pequena, e que eu era um menino de 12 ou 13 anos no Colégio São Luís, quando de vez em quando algum padre, ou na aula de catecismo, ou nas aulas comuns, interjetava alguma coisa a esse respeito. E que eu me impressionei muito, porque há em mim um horror a tudo que é mutável. Eu gosto muito das coisas fixas e que não mudam. Eu sei que a geração que veio depois de mim não é assim, e que ela gosta muito da mutabilidade das coisas. Mas eu toda a vida senti, isso é uma coisa individual, eu senti que cada vez que se quer uma mudança, é porque algo começou a doer. Mas que o homem não se muda, a não ser por causa de um certo mal-estar que começou nele. Por exemplo, eu estou aqui nessa posição, estou com uma posição normal. Mas é certo que daqui a pouco, por qualquer ocasião, para, por exemplo, gesticular, eu vou mudar. Porque eu estou fugindo de um comecinho de incômodo que chegaria ao extremo se eu tivesse que passar 20 anos assim sem me mover. Não sei se está claro o meu pensamento. Quer dizer, todo desejo de mudança revela um mal-estar que começa. Alguém dirá: não, mas o senhor pode estar vendo um lugar lindo e quer ver um lugar ainda mais belo. Não está sentindo dor. Para eu querer um mais belo, é porque eu sinto que aquilo em que eu estou não está me satisfazendo inteiramente. Se não, o mais belo não haveria para mim. Eu estaria inteiramente satisfeito. Mas eu querer o mais belo, e o mais belo, e o mais belo, significa insatisfação, insatisfação, insatisfação. De onde eu sonhar com um estado de felicidade onde nada mudasse. E nesse estado de felicidade, sobretudo, eu não tivesse a preocupação do risco. O poder pecar, o poder cair no inferno,
o estar prestando sempre atenção em mim, para não consentir, olha, vou abrir a porta no fundo, por favor, para não consentir numa tentação, na outra tentação, estar sempre na batalha dessa vida. Oh, como seria melhor uma vida sem batalha. É claro. Então, quando eu ouvi contar do céu, eu pensei, olha, para onde eu devo ir, porque é o lugar onde eu sentirei aquilo que eu quero. É a posse gaudiosa da virtude perfeita. Até hoje eu tenho conseguido chegar bem, olhando a Deus eternamente, e acabaram-se as batalhas, acabou-se a mudança. Eu estou completamente satisfeito. Olha, meu rumo tem que ser para lá. Mas, mais ainda, foi pena, mas foi assim. Mais ainda do que o temor, o desejo do céu, me moveu o pavor do inferno. Dizer, como assim? Então, eu posso cair no lugar assim e não tem mais saída. Mas não tem mais saída. São pensamentos de menino, com a estultice própria menino. Eu pensava, mas como é? A minha família, que eu sei que é influente, prestigiosa, ali não poderá me salvar. Não fará nada para mim, porque estou arrebentado, estou liquidado. Não tem saída, não tem família, não tem relações sociais, não tem nada. Fogo em cima e fogo por toda a eternidade. Por um certo senso de proporções, eu entendi bem que era normal que fosse assim, e que seria assim, e que o que a igreja ensinava era verdade, porque ela ensinava, e era verdade porque o fundo de minha pessoa dizia, é isto que tem que ser. Então, pavor do inferno. Pavor do inferno. Mais tarde, isso que foi se acumulando na minha alma, chegou ao auge, quando mais ou menos aos 20 anos, eu li pela primeira vez os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. De uma lógica inflexível e maravilhosa. E a lógica foi sempre uma coisa que me extasiou. Ao pé da letra, um raciocínio bem feito, que põe uma coisa, com aponta uma verdade, um erro, ou afirma a verdade ou desmente um erro, refuta um erro, de maneira que ninguém possa negar, é ali. O raciocínio bem montado me parecia como um braço forte de um cruzado que conduz o estandarte e ninguém arranca nem inclina. A lógica de Santo Inácio de Loyola, simplesmente fabulosa. E eu me lembro que eu lia aquilo, naquele tempo eu ainda ia junto a uma mesa, hábito que eu perdi depois completamente, nunca mais li em mesa. Mas naquele tempo eu ainda lia, punha uma cadeira e uma mesa e lia assim. Meus hábitos depois mudaram. Bom, porque tudo muda. Bem, eu comecei a achar desconfortável a cadeira e a mesa. Bom, mas eu me lembro que eu estava lendo esses espirituais e ficava literalmente transido de alegria e de respeito. Tal era aquela lógica. Mas o que ele fala do inferno é tremendo. Sóbrio, mas tremendo. Eu dizia, como isto é verdadeiro. Como é preciso prestar atenção para não cair no inferno. Tá bem. O mais horrível dos pensamentos sobre o inferno me acudiu, talvez nesse último ano. Mas eu não imaginei que pudesse acontecer a um homem uma coisa tão terrível. Eu preciso consultar num livro de teologia, mas uma coisa é certa, é que o batismo que o homem recebe nunca mais se apaga dele. Ele continua batizado até o fim. Nós todos somos definitivamente batizados. E o batismo nos acompanha até no inferno, aonde o sacramento nos queima. Mais ainda, queimará aos padres e aos bispos a ordenação que eles receberam, ou a sagração que receberam. Tu és sacerdos in eternum, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote por toda a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Nunca mais deixarão de ser. Mas, apesar disto, eu tenho quase certeza que, eu digo que preciso estudar melhor, mas eu tenho quase certeza que o homem não pertence mais à Igreja Católica. De maneira que na sua alma se extinguem
todos os vínculos com a igreja. Ele fica como um herege. Isto me impressiona mais do que tudo. Olhar para mim e dizer, essas mãos são mãos de herege. Esta voz que está gemendo é uma voz de herege. A igreja não está mais aqui, não é mais um filho da igreja que fala, pior do que todos os horrores do inferno. Porque se pelo menos a gente pudesse dizer, eu sou filho da igreja, eu estou ligado por ela, ela habita em mim. Bom, tudo é terrível, mas há uma consolação. Pelo contrário, eu não sou mais filho da igreja, a igreja me rejeitou. Eu sou como um herege, eu sou um herege. Eu fui exposto fora dela. Eu só não enlouqueceria porque nem esta forma de alívio é dada aos que estão perdidos. Eles não enlouquecem. Do contrário, eu ficaria doido. Eu não me poderia compreender, não poderia imaginar-me a mim mesmo fora da Santa Igreja Católica Apostólica. Mas eu toda a vida vivo se falar que a igreja se compõe de 3 segmentos. A igreja gloriosa no céu são os que já salvaram. A igreja padecente no purgatório são as santas almas do purgatório que estão espiando e vão para o céu. A igreja militante na terra, eu nunca ouvi falar de uma igreja blasfemante no inferno. Vocês podem imaginar, na hora em que o indivíduo sente que a fé se extingue na alma dele. O demônio não tem fé. Ele sabe que Deus existe. Ele sabe que Jesus Cristo é Deus. Mas ele não tem fé, isso não é fé. Uma outra coisa. Ele sentir que o lumen ecclesiae se apagou nele. Mas é de desvairar, não se pode conceber coisa pior. É o horror dos horrores isso. O horror do inferno. Essa é a minha mais recente meditação sobre o inferno. Alguém me dirá, Dr. Plínio, não vale mais os santos, mais amaram do que temeram. Os grilhões, ou vamos dizer, as ataduras sagradas que nos prendem ao céu desde essa terra, são sobretudo as do amor, menos as do temor. Por que o senhor fala tanto do temor e fala tão pouco do amor? O senhor está falando do céu, é verdade, mas poderia ter falado tanto mais. Em primeiro lugar, está tardíssimo, não posso ir mais longe. Mas em segundo lugar, eu não aceito de fazer essa escolha. De tal maneira nós devemos estar unidos, a igreja, a nossa mãe, a Nossa Senhora e a Deus, que tudo que nos une a eles está bom. Sobre o amor de Deus o mais possível, sobre o temor de Deus o mais possível, para que nada nos separe de Deus e nos faça cair no inferno. Me ocorre de lembrar que uma imagem do juízo final se encontra numa parábola do Evangelho. Nosso Senhor conta, é uma parábola, um caso inventado por ele para instruir e formar as pessoas que ouviam. Ele conta o caso de um homem que tinha dinheiro para empregar e que foi viajar. Então ele chamou seus escravos e deu o dinheiro para eles aplicarem na ausência dele. A um ele entregou, eu não me lembro bem, mas enfim, 3 moedas. A outro 2 moedas e uma moeda. Uma quantidade de moedas assim. E os 3 deveriam fazer render esse dinheiro na ausência dele. Ele foi viajar e os 3 começaram a perguntar o que é que fariam. O de 3 moedas fez render o dinheiro. Ao cabo de algum tempo ele tinha 3 moedas a mais. O de 2 moedas fez render 2 dinheiros. Faz pensar um pouco no sistema capitalista moderno, em que se aplica o dinheiro e do dinheiro se tira o dinheiro. Bem, o terceiro tinha uma moeda só. Ele pensou e disse aos companheiros: esse senhor nosso é um homem severo e vingativo. Se eu vou aplicar essas moedas e perder, eu posso sofrer uma punição muito grande. É melhor eu enterrar a moeda no chão, num lugar que só eu conheço. Quando ele vier, eu desenterro a moeda e entrego para ele. Não sou passível de punição, porque, afinal, o dinheiro deles está aqui. Naturalmente, não sou passível de prêmio, de recompensa, porque também não fiz nada por ele. Mas ficam elas por elas. Eu fico sem a recompensa dele e fico sem o castigo dele. Vou vivendo. Eu acho que é a melhor solução. Foi e enterrou a moeda. Ao cabo de algum tempo,
o senhor desses 3 escravos voltou e chamou. Disse: agora prestem as suas contas. Um disse: vós me destes 3 moedas, eu ganhei 3 com isto. Aqui estão. Ele disse, chamou-o de servo bom e fiel e manifestou seu agrado. O outro das 2 moedas apresentou também 2 moedas a mais. Foi chamado servo bom e fiel e também recebeu uma manifestação de agrado do senhor. Chegou o último que tinha recebido uma moeda. Ele disse: e tu com essa moeda? Ele disse: ele disse ao dono, tu és um homem cruel e vingativo, uma coisa assim, severo, uma coisa assim. E por causa disso, eu enterrei a moeda e agora que chegas, aqui está. Ele castigou esse. Por quê? Porque ele deveria ter feito render a moeda e não fez. Portou-se como um homem preguiçoso. Naquele tempo não havia banco. É um dos progressos que foram inventados só mais tarde. Naquele tempo não havia banco e o homem não podia depositar moeda no banco. Então enterrou. E era o modo pelo qual muitas pessoas antigas guardavam seu dinheiro contra roubos, etc. Era enterrar escondido, num lugar onde ninguém sabia. De vez em quando ainda se encontram na Europa, no subsolo, caixas com moeda que foram enterradas por antigos que depois morreram e não tiveram tempo ou não quiseram contar onde é que estava o dinheiro. Bem, então esse foi castigado. Esta volta, esse ato pelo qual um senhor entrega uma moeda, 2 moedas, 3 moedas a escravos, para que façam render, depois volta e pede contas, lembra a síntese do que se passará no juízo final. Porque na síntese é isto: Deus que nos criou e entregou a cada um de nós com o corpo, com a alma que Ele nos insuflou em nós, com o corpo, com as condições em que nascemos, com as circunstâncias em que vivemos. Ele nos entregou, nos pôs à disposição um mundo de circunstâncias favoráveis. Pôs também junto a nós muitos obstáculos. Circunstâncias favoráveis, obstáculos constituem em torno de nós como que jogo. Trata-se de utilizar as circunstâncias favoráveis, trata-se de vencer os obstáculos, de remover os obstáculos e tirar daí um bom resultado para Deus. Bem, ao longo da vida, Deus faz muito mais do que isso para nós. Ele, com a ação inapreciável da graça, Ele penetra em nossa alma. Desde o batismo, Ele nos torna membros do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele nos torna membros do corpo místico de Cristo. E com isso, Ele faz viver em nós a graça dEle, que é uma participação criada na própria vida increada dEle. É, portanto, um pouco como se Ele vivesse em nós. Um pouco, é Ele vivendo em nós de algum modo. Bem, de outro lado, nós temos os sacramentos, a confissão, a comunhão, nós temos o rosário, nós temos a devoção à Nossa Senhora, nós temos tantos e tantos e tantos recursos que a Igreja põe à nossa disposição, até a última hora da morte, a unção dos enfermos, que era tão mais belo e tão correto chamar a extrema unção, que é dada in extremis para o homem, quando ele está em perigo sério de vida, lhe davam a extrema unção, em perigo real de vida, não precisava ser extremo. Bem, ele dava essa unção que tonificava as forças físicas e preparava a alma para enfrentar tonifica as forças físicas e prepara a alma para enfrentar a morte. Tudo isso Deus nos dá e nos acompanha com a sua graça e com seus auxílios até o fim, até o último instante, antes da alma se separar do corpo. A graça está agindo em nós. O anjo da guarda está rezando por nós, está espantando de junto de nós os demônios. Nossa Senhora está pedindo por nós, na corte celeste, santos e anjos de cuja existência nem temos conhecimento, se interessam por nós, rezam por nós, cada um de nós. Quando morremos, presta as tuas contas. E num relance, nós vemos tudo que recebemos. Nós vemos tudo que rendemos. Nós vemos tudo que não rendemos. E o Senhor nosso, quem é Senhor? É nosso Senhor Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade, nos exige as contas. Agora, vamos ver. E no juízo final, isso se repete de maneira solene,
o julgamento de todos os homens em conjunto. E mais uma vez, então, não há o juízo individual em que cada um é julgado e toma o rumo que a justiça divina mandou, não é isso? Mas é diante de todos, cada um é julgado. Aos olhos de todos se fará a justiça. E a cada um é dito aquilo que é e recebe o caminho que deve receber. No livro de Simão de Montfort, na biografia de Simão de Montfort que eu estou lendo, encontrei um modo de injuriar da Idade Média, quando um daqueles lá queria dizer desaforo para o outro, dizia: ó, seu palha para o inferno. É palha que vai para a fogueira eterna do inferno. Paille d'enfer, palha de inferno. O livro é em francês, palha de inferno, né? Esses todos vão ser palhas do inferno quando Nosso Senhor os mandar embora. Os outros vão para o céu. Bem, e há uma coisa que é de fé e é absolutamente certa: nenhum homem escapará desse julgamento. Não haverá um homem que não será julgado. Elias e Enoque, que estão à espera do juízo de Deus, eles devem, antes de vir à terra, devem enfrentar o anticristo. Elias deve ser morto pelo anticristo, Enoque também, e depois então eles ressuscitam, etc. Bem, Elias e Enoque, com 2000 anos, mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos de existência, ninguém sabe o dia do juízo, o dia da morte deles quando será, ninguém sabe o fim do mundo quando será. Bom, depois de uma vida tão venerável, tão admirável, tão extraordinária, morrendo, são julgados. E tem que prestar contas. Rede rationem tuum. Presta as tuas contas. Bem, e isto vai acontecer com cada um de nós. O juízo particular é terrível. O juízo final é terrível também. Eu me lembro que o primeiro homem que eu vi morrer na minha vida era um contínuo do Instituto, da Faculdade de Medicina Veterinária, onde eu era bibliotecário quando eu era estudante. Era um homem com aspecto comum, eu nunca tinha prestado atenção nele. Eu encontrava, quando entrava, saía, dizia bom dia para ele, até logo, mas não prestei atenção nele. Ele trabalhava numa outra seção, eu trabalhava na biblioteca, ele trabalhava no almoxarifado. Acho que ele também não prestou atenção em mim, nada. Zero. 0 vezes 0 igual a 0. De repente eu ouço um corre-corre lá e me dizem, no almoxarifado, o fulano, nem me lembro mais o nome desse coitado, o fulano de tal está morrendo. Eu fiquei impressionado e pensei logo na alma dele. Mas havia o perigo de ele, de ser um engano. Era aquela gente lá, eram funcionários administrativos que estavam lá. Os médicos já tinham ido todos embora. Estaria morrendo mesmo ou não? Entrei no almoxarifado, encontrei esse homem. Era um homem assim de meia altura, não muito gordo, nem muito magro. Lembro-me que tinha muito cabelo castanho. Tinha uma impressão esquisita que devia ser, coitado, sinal de má saúde. Ele era um pouquinho gorducho e muito amarelo, mas de um amarelo sem sangue, uma coisa assim, cor de cera, de vela amarela, uma raça branca, não era de raça amarela, mas é o colorido que ele tinha. Deitado no chão, ele estava até ainda com o avental de trabalho dele, deitado no chão, ele teve um ataque, com os 2 braços abertos, assim, mas que se via que não tinha uma intenção religiosa, era uma coisa casual, em forma de cruz, os olhos vidrados, não vendo mais nada, respirando. Eu tomei depressa um táxi que estava passando pela rua e fui pegar um padre agostiniano daquela igreja vermelha na Aclimação. Não sei como se chama a igreja. O padre veio com boa vontade e pegou o pobre coitado em vida ainda. Deu a absolvição a ele. Tudo isso foi muito rápido, porque o padre veio logo, tudo se passou depressa. Deu a absolvição a ele, mas eu já percebi que ele já tinha adiantado muitos passos rumo à eternidade, naquele pequeno instante, ou naqueles poucos minutos em que nós não nos víamos. Ele já estava com os olhar mais vidrado, com o amarelo mais amarelado, com o rosto mais inchado, mais alheio à terra, e parecia estar
a meio caminho entre o céu e a terra. E eu tive ali a impressão pungente que eu tive depois, sempre que eu vi pessoas morrerem, quando vi meu pai morrer, por exemplo, o isolamento em que fica, muitas vezes, aquele que não morre de imediato. Quer dizer, toma um ataque, uma coisa qualquer, e perde o contato com a terra. E fica só, sem que ele mostre ter conhecimento de que outros estão mexendo com ele, nem nada. Ele fica só olhando para um ponto fixo. Como que chupado pela morte que vai arrancando da... E naturalmente, pensando no quê? No juízo que vai vir. Uma coisa tremenda. Uma coisa tremenda. Esse isolamento, eu li em livros de leitura espiritual, etc., que é muito perigoso. Porque nessa hora, que o homem fica assim, vendo que vem a morte, o demônio tenta. Porque o demônio quer, num último assalto, ver se leva o homem para o inferno. Então dá a tentação que parece que é mais frequente. Há vários casos de pessoas, que já li também sobre isto, vários casos de pessoas que, quando sofrem um desastre, ou quando estão assim numa situação, sofrem um trauma muito forte, com iminência de morte, como numa fita rapidíssima, a vida inteira se passa diante deles. Lembram-se de tudo. Naturalmente, com um senso crítico, eles se lembram de todas as coisas que fizeram e aí analisam coisas que eles não analisaram. Pecados que eles cometeram e que eles não perceberam que eram pecados. Atos de virtude que eles fizeram e que eles não perceberam que eram atos de virtude. Ações, nem pecado nem virtude diretamente, mas ações que eles levaram na despreocupação, sem pensar em Deus, praticando-as como se fossem uns ateus. Tudo junto forma um dilúvio de 70, de 80 anos de existência, pelos quais o homem, de repente, tem a obrigação de dar contas. E os senhores compreendem como pode vir a tentação, qual para você não existe mais solução. Você está perdido. Tal ponto assim, você não confessou para o padre. Não confessou não por má vontade, mas porque você esqueceu. E agora, se o padre não vem te dar mais absolvição, o padre liquidou com você as coisas. Se o padre não vem mais te dar absolvição, você está perdido porque não foi perdoado. Na verdade, os pecados estão incluídos nas confissões que o sujeito fez. Mas o demônio mente. Na hora que o sujeito está com a cabeça atarantada, tendência a desesperar. Muitas vezes, tendência a blasfemar. Na hora da morte. Os senhores estão vendo como é perigoso o juízo, como é terrível o juízo. De que tesouros Deus nos vai pedir contas? Para nós aprendermos a prestar contas por esse tesouro. Há um tesouro, eu estou, portanto, falando em função do juízo. Há um tesouro que existe em nós. Esse tesouro, por causa da... Nós existem muitos tesouros, mas esse tesouro é especial. Por causa da torpeza do mundo de hoje, pelo fato do mundo de hoje se ter entregue à revolução no grau em que os senhores sabem, esse tesouro quase todos os homens ou não usam ou destroem. E daí decorre uma série de males que não tem conta. Muitas vezes, um homem que está assim, para comparecer diante do juiz de Deus, lembra-se, tal mau pensamento, tal mau olhar, tal coisa que ele fez de repente e irrefletidamente. Quantas ações más o homem comete irrefletidamente? Não chega a perceber que são ações más, ou se ele chega a perceber, não percebe inteiramente. Então dir-se-ia, a culpa dele é nenhuma. Pois se ele não percebeu, coitado, que culpa ele tem de ter feito aquilo? Não sei se está claro o problema. A pessoa então tem vontade de dizer a Deus: Senhor, eu não percebi, eu não sabia. E para dar a entender a Deus,
como se Deus pudesse ser enganado. Se eu soubesse, eu não teria feito. Se eu tivesse percebido, eu não teria feito. Logo, não tenho culpa. Não me julgueis por causa disso. Deus poderia dar a seguinte resposta. Aqui nós batemos no ponto. Ah, tu não percebeste? Tu não soubeste? Eu não te dei um entendimento, um senso capaz de notar o que está se passando em você? O seu corpo, você protegeu, consciente ou inconscientemente, contra a morte e a doença 100 vezes, 1000 vezes, 100.000 vezes na vida. Para bater um mosquitinho na sua mão, você percebeu logo que estava se passando alguma coisa com você. Você tocou fora do mosquito e ainda limpou com um pouco de cuidado. Esse mosquito levava um veneno, você tocou fora até assim automaticamente. Mais adiante você estava no automóvel guiando. Veio outro, você dispersou depressa. Você não foi morto. Mais adiante, havia uma comida estragada no restaurante. Você desconfiou, mandou vir outra. Isso e aquilo, aquilo. Você é capaz de perceber o que se passa em si. Você chega para o médico e conta direitinho o que você está sentindo. Às vezes inferniza o médico de tanto contar sintomas, dos quais alguns vêm ao caso e outros não vêm ao caso. Você leva contando a lenga-lenga para o médico mais ou menos indefinidamente. O médico está impaciente, você ainda tem que contar que sentiu aqui no pavilhão da orelha uma pontada durante a noite. Tudo que se passa com o seu corpo, que atenção você presta. Mas se você é capaz de prestar atenção e de conhecer aquilo que se passa no seu corpo, você não é capaz de conhecer o que se passa na sua alma? Então lhe foi dada a capacidade de observação, de conhecimento, portanto, e de observação para aquilo que é secundário, para proteger a vida terrena, e não lhe foi dada essa capacidade para proteger o capital que é a vida eterna? A obra de Deus é muito perfeita e ela não comportaria essa desordem. Você teria esta capacidade. Mas por preguiça, por indolência, para não ver a realidade de frente, você não se habituou a prestar atenção no que se passa dentro de você. E você se sente, de repente, assaltado por uma tentação. Tentação essa que você pensa que ele pulou no pescoço na última hora, mas de fato há alguns dias que você está com aquela inclinação má te corroendo por dentro, sem que você tenha tomado providência. Você não quis prestar atenção, porque se prestasse era obrigado a combater. Você achou mais gostoso ir brincando com a tentação, ir utilizando um pouco da apetência deleitável que ela dava. E você achou melhor por causa disso não prestar atenção. Você perdeu o hábito de prestar atenção em si. Donde, do fundo de sua alma, o pecado original, lançando toda espécie de vermes a toda hora, te conduziu a toda espécie de perigos. E você não se deu conta. Esses perigos, às vezes você tropeçou neles e caiu muitas vezes. Depois, você se arrependeu. Você se confessou. Mas você, para que você se emendasse, você deveria ter tomado o hábito de prestar atenção no que se passa em você. Porque foi por falta dessa atenção que você pecou. E se você queria não pecar de novo, você deveria começar a prestar atenção no que se passa em você. Você não fez. E o resultado é que a coisa se repetiu. E repetiu 2 vezes, repetiu 5 vezes, repetiu 50 vezes. E você ainda assim não tomou o hábito de prestar atenção no que se passa dentro de você. O resultado é que você acabou perdendo a confiança em Deus. Pedi a Nossa Senhora e ela não me ajudou. Memorare que o Dr. Plínio acalca tanto para nós rezarmos. E ele garante, com a ênfase dele, que aquilo é assim. E que nunca se ouviu dizer: eu recorri quantas vezes a Nossa Senhora. Entretanto, não recebi ajuda. Que é esse memorare? Nada. Eu não confio no memorare. Eu não confio na oração. Eu já estou de pé, pronto a blasfemar. Ou já estou entregue a mim mesmo, pronto a desistir da vida espiritual, pronto a não mais lutar. Não adiantou, eu fiz o possível, o auxílio não veio, eu me deixei levar pela maciota. Quantas vezes isso se passa?
Quantas vezes? De tantos e tantos rapazes, quantos saem? Logo no primeiro mês, 2 meses, 3 meses. Por que saem? Em última análise, por causa disso. Quer dizer, eles deveriam tomar o hábito de prestar atenção continuamente no que se passa dentro deles. Não tomam esse hábito. São assaltados pelo demônio de qualquer jeito. São assaltados pelo demônio de qualquer jeito, vem a tentação. É tentação de preguiça, é tentação de ira, tentação de gula, tentação de inveja, é daí para fora. Todos os pecados capitais, todos os vícios capitais assaltam o homem. O homem não prestou atenção, tomam conta, está acabado. Os senhores falam aqui com um homem de 75 anos, eu lhes garanto que se eu, agora, enquanto falo aos senhores, eu não prestar atenção no que está se passando em mim, em alguns trechos essa conferência fica ainda menos boa do que é, porque eu deixo de exigir de mim o necessário e me deixo levar pela preguiça. Ou de vez em quando a conferência sai dos trilhos e perde seu sistema, sua ordem, porque eu começo a falar daquilo que eu estou com vontade e não daquilo que tenho que dizer de acordo com o esquema que eu tenho que seguir. Começo que nem começo por fazer esquema. Vou falando ao Léo. Por quê? Porque é mais agradável ele falando como um doido que anda pela rua. Quer dizer, nas menores coisas, ou nós prestamos atenção em nós dia e noite, e uma atenção crítica, o que é bom, o que é ruim, de que defeito meu procedeu tal inclinação, quais são as principais inclinações más que há em mim, por nascença, porque eu fui concebido no pecado original, porque eu sou atormentado pelos demônios, porque cometi pecados atuais que deixaram em mim ainda mais más ocasiões. Todo mundo vive hoje num meio mau, porque o mundo hoje é péssimo. Então o meio também me solicitou. Essas solicitações podem ter deixado marcas em minha alma. Se eu não tenho noção disso, e não estou me vigiando a todo momento, mas a todo, não quer dizer a maior parte dos momentos, não. É cada momento sem exceção de nenhum. Eu não estou me vigiando a mim mesmo, eu farei o que eu não devo. Quererei o que eu não devo querer, tenderei ao que eu não devo tender, acabarei fazendo o que eu não posso fazer. Precisa prestar atenção a todo momento. Ora, meus caros, isto é a coisa mais dura na aparência para quem não tem esse hábito. Eu vou dizer mais, parece impossível. Mas eu pergunto aos senhores, se não fizer isto, como sair da história? Se todos nós prestássemos atenção, em nossas almas, como prestamos nosso corpo, que almas primorosas nós teríamos? Se nós todos prestássemos ao nosso corpo a atenção que prestamos às nossas almas, que corpos esmulambados nós teríamos? Alguém me dirá, Dr. Plínio, um homem pensa num só assunto. Ele não deve pensar em mais de um assunto de uma vez, porque ele pensa mal pensado. O objeto da atenção de um homem é um ponto. Então, se o senhor está falando aqui a respeito do juízo, o senhor não pode, ao mesmo tempo, estar prestando atenção em si. Porque a atenção se divide e o senhor fará mal uma coisa e outra. Não prestará atenção no juízo e, de outro lado, não prestará atenção em si. O senhor tem certas horas em que tem que esquecer do senhor mesmo e de sua vida interior para prestar unicamente atenção no que está fazendo. É até um dever, porque, do contrário, o senhor, por exemplo, fará mal sua conferência, que é uma obrigação do senhor fazer bem. Então, ao menos tanto quanto eu posso. Agora, qual é a resposta? A resposta é: sofista, chicanista, cala-te. Eu vou te mostrar, patife, que você está fazendo isto, está dizendo isto, exclusivamente para criar-me um embaraço, porque é meio difícil demonstrar o contrário. Mas eu vou provar que você está continuamente pensando em mais de um assunto. E aqui, vou te provar aqui, na palma da mão. Basta que se faça
uma pequena referência capaz de flatter, de lisonjear o seu amor próprio, ou de contrariar seu amor próprio, que você tem um sismógrafo que imediatamente registra. E com uma vibratilidade extraordinária. Você está sempre à procura do que lhe com a atenção posta no que lhe é humilhante ou no que lhe é elogioso. E aquilo de tal maneira que você pode estar tratando do que quiser. Se entrar um pontinho que toca no seu amor próprio, você sente imediatamente. Você está ou não está prestando atenção em dois assuntos? Agora me diga. Não tem voltas e volteretas, isso é assim, diretamente, para pegar direto, é assim, não é de outra maneira. E não é só consigo, é numa série de pontos. Se falar, se o bem ou o mal falado, disser a respeito a senhora e seus pais, disser a respeito aos seus irmãos, disser a respeito a pessoas com as quais você tem rivalidade. Um elogio que se faça a uma pessoa com quem você tenha rivalidade, seu amor próprio percebe e a inveja ferve. Não me venha dizer que não, porque eu sou homem como você e sei como é criatura humana. Então você tem um verdadeiro caleidoscópio de coisas em que você presta atenção continuamente. E já atenção viva, pronto a entrar em riste, de lança em riste, caso se toque na questão. E você quer me dizer que você não pode prestar atenção em dois assuntos ao mesmo tempo? Você presta atenção em 20 assuntos, 50 ao mesmo tempo. Você que não faz é prestar atenção no destino eterno de sua alma. Você o que não faz é prestar atenção nos direitos de Deus. Você não gosta de se lembrar que Deus existe. Você não gosta de se lembrar que um dia você será julgado. Não é tema de que as pessoas gostem. Os senhores imaginem uma roda social. Quantas vezes acontece isso? Hoje em dia, que é a época das doenças, em que todo mundo vive médico, todo mundo tem intoxicação, tem alergia, tem não sei o quê, todo mundo vive com uma mazela qualquer. As pessoas já usam caixinhas de remédio com 3, 4 pastilhas, 5, com as cores da mentira. São remédios, uns são cor-de-rosa, outros verde claro, outros azulzinhos, para entender que tomar remédio é quase como comer um bombom. As cores da mentira, o mundo vive mentindo bem. Então se está se conversando sobre doença, ou médico, bons médicos e maus médicos. Bem, está a conversa solta, os senhores entram. Os senhores imaginem que em certo momento da conversa, quando a conversa morre um pouco, um dos senhores diga: minhas senhoras, meus senhores, ninguém mais usa essa linguagem. Ninguém. Minhas senhoras, meus senhores, estão conversando sobre coisa tão interessante. Estão tratando de saúde do seu próprio corpo, coisa tão importante. Todos importante. Estão se ajudando pelo que contam. Cada um vai tomando um pouco mais de experiência desses assuntos, vai sabendo quem são os médicos de boa fama, quais são os médicos de má fama, quais são os remédios bons, quais são os remédios maus. Numa hora de doença, todas essas informações podem ser interessantes. Os outros todos concordam. Tá bem. Tudo isso os senhores fazem para evitar a morte. Pronunciada a palavra morte, uma névoa. Os senhores sabem que o homem de hoje gosta de qualquer tema, menos da morte. E se ele fala da doença, é para fugir da morte. Mas ele é um inimigo da morte. Isso de um lado. De outro lado, os senhores continuam. Os senhores estão falando para evitar a morte. Mas às vezes, o homem não evita a morte. Todos havemos de morrer. As caras estão... Mudam. Imediatamente na roda, um conversa com a outra, e outro boceja, outro abre o jornal, que é para dar a entender, cala a boca! Por que você vem nos lembrar essas verdades, entretanto incontestáveis? Bem, os senhores puxam mais longe a coisa e dizem: eu estou falando isto, já perceberam o que é que está passando no interior dos senhores? Eu vou analisar o calafrio que deu a falar de morte. Põe fora. A visita não continua. O senhor, de um modo ou de outro, sai da casa.
por mais liberal que seja o ambiente que o senhor esteja visitando, o ambiente que tolere as maiores imoralidades, as maiores asneiras, diante do qual se podem dizer as coisas mais banais ou mais fúteis ou piores e que toleram tudo, porque a educação manda tolerar o que diz os visitantes. Se os senhores falarem desse ponto, meus caros, vivam prestando atenção no seu interior, para saber o que é pecado ou não, e assim vocês terão o céu. A visita acaba, e os senhores dentro de 5 minutos têm que sair da casa. E, eu acho que vocês não têm a menor dúvida. Quer dizer, é impossível. É gente que não quer prestar atenção no seu interior e gente que vive com outros que não prestam atenção no seu interior. Não querem saber. Porque uma das coisas que a revolução mais meteu no homem é o horror de prestar atenção dentro de si mesmo. Agora, vejam como é o mundo. Isto é assim. Os senhores vão numa casa, eu já conheço experiências dessas, onde na véspera morreu alguém. Procurem, vão fazer visita de pêsames. Não se faz no dia seguinte da morte, mas faz-se no outro dia, depois da morte. É uma convenção que no dia em que morreu o indivíduo e no dia seguinte a família está cachapada de dor. Então só se visita no outro dia. Bem, vai visitar, entra lá, procurem conversar a respeito do morto. Não querem. Morreu, não falam mais do que morreu, foi embora. Vão dividir as coisas deles, certamente. Isso não tem a menor dúvida. Vão dividir o que é dele e só se fala dele para dividir. Às vezes, por cerimônia, põe no living uma fotografia dele, numa bonita moldura, se a família tem dinheiro. Uma moldurinha assim de matéria plástica, se a família é pobre. Mas põe ali uma fotografia, é o máximo. Depois não se fala mais, porque transpôs o limiar da morte. Há 3 ou 4 dias, essa pessoa era a vida e animação da família. Morreu, é o terror da família falar-se a respeito dela. Desapareceu. Todo mundo procura recompor a vida sem aquele que morreu. Foi embora. A eternidade está longe. Resultado, procuro nem se lembrar do morto. Prestam atenção em si mesmo, fazem uma espécie de exame de consciência de si mesmo quando se sentem tristes. Por que eu estou triste? Estou me lembrando de tal que morreu. Não vou mais pensar, muda de assunto. Estou me lembrando de tal doença que talvez eu tenha. Enquanto não chega o resultado do exame, vai me fazer mal para a saúde eu pensar. Então não vou pensar no resultado do exame até não ser na hora do exame chegar. Porque do contrário... Então aí eles se controlam. Aí fazem exame interior. E sabem o que se passa dentro deles. Fora disso, não. Quer dizer, para tornar a vida agradável, eles fazem exame. Para servir a Deus. Para evitar que a alma se lance nas mãos do demônio, não tem exame. O resultado, quanto por cento de possibilidade de salvação tem uma pessoa que procede assim? Agora, um dito afetuoso. Quando uma pessoa tem o hábito de prestar atenção em si, ela fica com uma fisionomia especial. É uma outra dimensão que a pessoa adquire. Dimensão psicológica, dimensão interna. A pessoa adquire outra dimensão. A gente olha, o olhar é consecutivo, ordenado, não borbeleteia de um lugar para outro. Os gestos da cabeça e de tudo mais, as atitudes são atitudes que têm propósito, tudo se segue de acordo com certa lógica, com certa reflexão, com certa calma. Se pusessem numa sala 5 pessoas, ou 15 pessoas, ou 20, um número qualquer de pessoas, obrigadas a ficarem quietas, sem prestarem, sem poder falar,
sem poder ler, só assim, numa sala confortável, razoavelmente confortável. Essas pessoas estarem, por exemplo, 10 horas nessa sala, ao cabo da primeira hora, como eles não estão habituados a prestar atenção em si, começavam todos a prestar atenção uns dos outros. Ao cabo da primeira hora já teriam conhecido todos uns aos outros, já sabia como era, e já não estava prestando atenção nos outros. Começava as recordações e as fantasias. Ao cabo da segunda, terceira hora, as recordações e as fantasias tinham desaparecido. A pessoa estava agitada, infernizada, consulta o relógio. Faz um sinal para o outro para perguntar se o relógio está certo. Por quê? Porque está só, e só pode prestar atenção em si, e não quer. Porque o seu interior lhe contará coisas desagradáveis. Solta essas pessoas na rua. Olham para todos os lados, conversam inconsideradamente, andam de modo descompassado, toda espécie de gestos, de atitudes de fisionomia que indicam a frivolidade, a irreflexão, a mudança contínua de estados de espírito interiores. Se a gente filmasse através de um pequeno buraco feito no teto e numa posição estratégica, a gente filmasse essas caras, ou uma pessoa que estivesse olhando essas caras, poderia facilmente dizer quem tem o hábito de prestar atenção em si e de governar-se a si próprio, e quem não tem esse hábito. Quem tem o hábito de governar-se a si próprio não tem o que fazer, senta-se calmamente numa poltrona, reza, põe em dia suas orações. Terminadas as orações, fica uma certa tranquilidade. Tem vida interior, vive dentro de si mesmo. Quando a pessoa não é assim, quando a pessoa não tem o hábito de prestar atenção no seu interior, esvoaça para todos os lados, se agita, bate com o pé, se tem um cigarro, alcança e fuma, mas também fuma um pouquinho e apaga logo o cigarro, porque enjoa do cigarro, depois pega outro cigarro, uma porcaria, enche os cinzeiros. É a imagem da desordem, porque está com desordem dentro da casa. E quem tem desordem dentro tem desordem fora. Como se pode evitar uma coisa dessa? Então, eu aqui vejo tantas fisionomias diante de mim. Não é mal que eu me pergunte quem tem o hábito de se examinar a si próprio. Os senhores não acham que é inevitável que eu me pergunte isso? Eu acho que é inevitável. Eu me pergunto. E eu devo confessar que não é a maioria, exprimamos-nos assim, que não é a maioria que tem o hábito de prestar atenção em si mesmo. E eu fico ardendo pela oportunidade de ter um dia em que eu possa tratar disso. Hoje se apresentou essa oportunidade de um modo muito natural. Eu peguei imediatamente a oportunidade. Mas do que é que adiantará eu dizer isto se as pessoas não têm o hábito de prestar atenção em si mesmas? É um círculo vicioso. Elas vão esquecer. Elas saem daqui dizendo que o santo do dia foi fenomenal. E depois vão pensar em outra coisa. Porque como isso não é agradável, não tem perigo, não volta à memória. O homem que que na aparência não presta atenção a si mesmo, presta bem atenção de afastar da atenção que lhe possa incomodar. Então, nós deveríamos sair daqui com uma resolução prática. Os senhores compreendem que eu não vou dizer o seguinte: a resolução é essa, passar o dia inteiro prestando atenção em si. Depois, meus caros, vamos falar com franqueza. Todos nós fomos concebidos no pecado original, né? De dentro de nós sai tudo quanto é droga, né? Acontece que muitas vezes, o homem se habitua a prestar atenção a si próprio e ele começa a prestar atenção mega em si. Olha para as qualidades que tem e encontra até as qualidades que não tem. Forma um panorama completamente mega das coisas e de si próprio. E fica com o que nós chamamos de espiritualite. É uma visão mega de si e um gosto doentio de se coçar a si próprio.
e imaginar dentro de si problemas espirituais que não existem para poder ir fazer uma consulta e chamar a atenção do diretor espiritual. Só ser o centro da atenção do diretor espiritual durante algum tempo. Fabrica problemas que não tem. Então, a complexidade é tal que a gente tem que prestar atenção sobre o modo de prestar atenção. Bem, então como é que nós podemos vencer isto? Como é que nós podemos tomar uma atitude séria perante a vida? Uma atitude forte perante a vida, se não somos sérios nem fortes perante nós? O que eu proponho é um primeiro passo. Mas um primeiro passo tão simples. É começar a rezar a Nossa Senhora para ela nos dar o desejo de prestar atenção em nós. De prestar retamente atenção em nós. Prestar atenção em nós não para nos admirarmos, mas para encontrarmos nossos defeitos. Um homem não deve nunca prestar atenção nas suas qualidades. O ideal é que um homem ignore suas qualidades, conheça os seus defeitos. As qualidades ele encontrará na contabilidade do céu, maravilhosamente contabilizadas. Os melhores juros que jamais ninguém pagou a ninguém, juros mariais. Portanto, pratiquem ação boa, interior ou exterior, e não pensem mais nela. Ela entra nas balanças do céu mais carregada ainda de ouro. Como os senhores, ao menos a grande maioria, fez a consagração de São Luís Grignon de Montfort, Nossa Senhora toma essas nossas pobres ações e ela oferece. Porque como somos escravos dela, ela oferece as nossas ações. Meu filho, aí está. Ele diz, minha mãe, que pobre frutinha esta que está aí. É um araçá do campo, mas é um ingá sem sabor, mas veio de vossas mãos. Sorristes para este fruto, ele para mim ficou saboroso. Então, peçam todos os dias, mas em ocasiões fixas, determinadas do dia. Podem pedir também a mais do que isso, mas nessa certamente. Por ocasião da comunhão. Por ocasião do rosário, um dos terços do rosário ser destinado a isso. Na hora de dormir e na hora de acordar. 4 ocasiões. Aliás, eu deveria ter dado uma ordem mais exata. Na hora de acordar, na hora da comunhão, na hora do rosário, na hora de dormir. Esta é a ordem cronológica, menos do dia de um homem. E peçam simplesmente isso. Digam a Nossa Senhora, tomem os mistérios que estão rezando, ou os gloriosos, está maldito, ou os gozosos, ou os dolorosos, ou os gloriosos. Os senhores ofereçam, peçam a Nossa Senhora, minha mãe, eu, durante todas as contas desse texto que eu vou rezar, ainda que eu me esqueça dessa intenção, eu quero vos pedir, primeiro, devoção a vós, porque é sempre o primeiro pedido. Pedir a Nossa Senhora, devoção a ela. Primeiro pedido sempre. Sempre. A gente tendo isso, tem todo o resto. Primeiro, eu chegar ao píncaro da devoção a vós. Segundo, vós me dardes a ocasião, dardes a força, a disposição de mim, tal que eu esteja sempre prestando atenção em mim e me guiando adequadamente. Peçam, que os senhores verão que isso que pode lhes parecer impossível se tornará possível. Essas próprias palavras que eu estou dizendo aqui só podem servir de oração. Simples possível. Essa oração, os senhores podem dizer, é muito bom. É inapreciável. Quando os senhores assistem à missa, na hora da consagração, em que Nosso Senhor Jesus Cristo renova de modo incruento o sacrifício do Calvário, os senhores pedirem, por meio de Nossa Senhora, que Ele ofereça o sacrifício do Calvário por essa intenção. Primeiro, devoção a Nossa Senhora, que traz consigo a devoção a Ele. Devoção a Nossa Senhora. Depois, atenção a si mesmo. Atenção a si mesmo. É tão simples. Por que não fazer isto? Fazer metodicamente. Se os senhores simplesmente levarem daqui esta resolução, eu poderei dizer que esta noite terá sido uma noite bendita. Uma vez eu estava rezando na Igreja da Luz e meus olhos caíram naturalmente sobre a lápide funerária
que está na Capela Mor. E eu li. E vi que estava ali enterrado o famoso Frei Santana Galvão, Luiz Santana Galvão, se não me engano, Frei Santana Galvão, em todo caso, frade franciscano, as freiras lá são franciscanas, que tinha sido o fundador daquele convento. Ele está sepultado lá. É um convento de freiras concepcionistas. É um ramo das franciscanas. Então vem o elogio dele. Aqui já Frei Santana Galvão, etc, etc. Depois vem o elogio. Que animam suam in manus semper tenens no dia tanto e flavit spiritum. No dia tal de tal. Que tendo sempre nas mãos a sua alma, no dia tanto assim, piedosamente exalou seu espírito. Fiquei empolgado com a sobriedade e a riqueza desse elogio. É um homem que tinha nas suas mãos a sua alma. Fazia dela o que ele queria, porque prestava nela atenção constantemente e tinha bastante virtude para fazer dela o que queria. Que elogio! É querer-lhes muitos bens, desejar-lhes este grande bem. Isso fica dado no santo do dia.